Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão, que Deus possa iluminar a sua vida no nome de Jesus. A gente normalmente não faz vídeos com mais de 10 minutos, mas que você assista esse vídeo até o final, porque nós iremos tratar de um assunto extremamente importante. Antes de começar esse vídeo, queria pedir que você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito, e também acompanhasse os nossos outros canais, o Falando Grego e também o canal de depoimentos. O link de tudo está na descrição do vídeo. Antes também de entrar no assunto principal, nós queremos deixar claro que nós, sim, acreditamos de fato em possessão demoníaca e, consequentemente, na libertação dos mesmos. Eu queria, antes mesmo da gente entrar no assunto com profundidade, ler o livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 26, a Bíblia fala da cura do endemoniado de Gerasa. Diz assim: então rumaram para a terra do Gerazeno, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade o seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Por muitas vezes se apoderara dele e, embora procurasse conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, essa pessoa era uma pessoa extremamente possessa, e ali aconteceu a libertação dessa pessoa. Essa mensagem é a prova cabal de que existe sim possessões malignas. Os espíritos malignos têm essa capacidade de incorporar nas pessoas. Temos aqui alguns aspectos. Essa possessão aconteceu naturalmente com a presença de Jesus. Não houve em nenhum momento a invocação. Jesus em nenhum momento criou artifícios para que essa pessoa viesse a incorporar. Ela já estava incorporada quando Jesus então se apresenta. Outro fato bem importante dessa história é que não houve por parte de Jesus uma conversa, uma consulta direta, como se acontece com, por exemplo, no espiritismo, onde você faz perguntas sobre pessoas, passado, você conversa com supostos mortos que voltam ali para conversar com você. Jesus, ele foi breve nas palavras apenas quando ele perguntou: qual o teu nome? E aquele espírito falou: Legião. Eu particularmente creio que no momento em que Cristo pergunta o nome, é simplesmente para mostrar para os discípulos que a possessão maligna ia muito mais além do que um espírito opressor em si. Poderia acontecer legiões, como era o caso em questão que nós estamos lendo. Em nenhum momento Jesus ele desenvolve um vocabulário, uma conversa maior com esse espírito. Mas quando Jesus perguntou: qual o teu nome?, abriu-se um precedente perigoso, porque muitos pastores têm usado isso como embasamento para simplesmente fazer verdadeiras consultas espirituais. Nós tivemos aí há poucos dias uma grande polêmica, onde o então bispo Formigoni, líder da Igreja Universal no estado de Minas Gerais, um suposto jovem incorporado, e esse jovem incorporado, ele alegava que ele estava em todas as igrejas evangélicas. A única igreja que ele não estava era, claro, a Igreja Universal. O curioso da entrevista é que a entrevista foi dada na Igreja Universal, mas era a única igreja que ele dizia que não estava presente. Claro que isso veio como uma bomba, já que nós teremos aí no mês de agosto o lançamento do filme Nada a Perder 2 e também a política do ano que vem. E a Universal certamente vai precisar dos evangélicos para, primeiro, assistir o filme, já que ela pretende bater um recorde nacional e não tem fiéis suficientes para isso, e também ela precisa dos votos dos irmãos no próximo ano
na campanha política. O mais curioso é que quando chega uma campanha, a igreja sempre diz que cristão vota em cristão, que é muito importante que você, ao invés de votar em um perturbado, um endemoniado, vote em alguém que é um homem de Deus e que certamente estará defendendo a causa da fé. Até aí é um discurso válido. O problema é que se, por exemplo, a igreja, a Assembleia de Deus, colocar um candidato a vereador em uma grande capital, onde certamente a instituição universal vai colocar o seu também, e o pastor da Assembleia de Deus chegar e dizer assim, olha, bispo da Universal, eu tenho meu candidato que é pastor e quero que vocês me apoiem. Evangélico, vote em evangélico. Claro que esse discurso já não vai funcionar, porque esse discurso só funciona quando é para si próprio. O pastor da Universal diz que você deve votar em evangélico porque o candidato em questão é da igreja dele. Se o candidato for de outra igreja, certamente não irão apoiar. Então você que é pastor de outra instituição, que está aí jurando amores e jurando votos e obediência ao então candidato da Universal, fique sabendo que no dia que você lançar o seu candidato, o apoio não será recíproco. Voltando ao assunto do vídeo, então foi uma bomba, o pastor Feliciano, Marcos Feliciano, também se manifestou chamando esse demônio em si de uma farsa, e lógico, o Bispo Macedo então se manifestou gravando um vídeo. Esse vídeo está no seu canal, o link do vídeo em que ele pede perdão está na descrição do vídeo, caso você queira assistir, e o link em questão onde o Bispo Formigoni pede perdão e o demônio falando que estava em todas as igrejas, você pode me pedir via WhatsApp que eu mando para você. O nosso número está na descrição. Vamos lá. No vídeo em questão, quando o Bispo Macedo ele pede perdão e ele diz que gosta assim das igrejas, que ora pelas igrejas, em um momento ele diz o seguinte, que talvez ele tenha ensinado os seus pastores errado. E eu quero entrar nesse assunto agora. Errado não ensinou não, ele ensinou muito bem. Você que já foi fiel da seita universal, você provavelmente já deve ter visto pastores falando que os outros pastores das outras igrejas têm fé para salvação, mas não tinham fé para a cura, não tinham fé para a libertação, eram tudo derrotados. Você já deve ter ouvido isso. Em qualquer igreja, em qualquer parte do mundo, você já deve ter ouvido pastores falando mal de outras instituições. Porque é o que o seu líder fala. Quem não lembra de um episódio onde o Bispo Macedo chama que todos os cantores são endemoniados? Quem não lembra de um vídeo que o próprio Bispo Macedo postou no seu blog, onde de um lado ele botava uma igreja evangélica e do outro lado ele botava um centro de umbanda, eu não lembro se era umbanda que quimbanda, e ele dizia assim, qual a diferença? É a mesma coisa, os dois girando. Quem não lembra disso? Então agora ele vem a público e diz que ele talvez tenha ensinado os seus pastores errado. Ensinou errado coisíssima nenhuma. Ensinou muito certo. Porque Brasil afora os pastores sempre menosprezaram o trabalho das outras igrejas. Claro que no início da Universal, na própria biografia do bispo, ele diz que foi solicitado para ajudar algumas igrejas a encher um estádio, parece que era o Castelão. E claro que no início ele estava presente com essas outras igrejas porque a igreja era pequena, sem expressão. Mas depois que a igreja entrou em ascensão, foi dito, você já deve ter visto isso também, que a Universal era a última porta, a única porta. Brasil afora você tem visto pastores menosprezarem a fé de outras igrejas. E tem mais. Quem nunca viu um fiel da Universal menosprezar uma pessoa de outra igreja que simplesmente falou paz do Senhor? Paz do Senhor nada, eu tô na guerra. Não é isso que você viu? Porque foi isso que foi ensinado. Se você que é de outra igreja der um paz do Senhor para um membro da Universal, ele vai falar isso para você. Embora a saudação paz do Senhor esteja escrito na Bíblia. Mas mesmo assim eles menosprezam
busquem da paz do Senhor. Porque para eles estão na guerra. Para eles estão na guerra. Então, o Bispo Macedo ensinou muito bem. Claro que depois de uma polêmica dessa, os pastores estão peneirando as palavras que está saindo da sua boca. Mas depois de uns meses, o brasileiro tem a memória muito curta, tudo isso é esquecido e daqui a pouco estão lá eles pedindo os votos dos endemoniados. Mas você não vai esquecer. Agora, voltando ao demônio em questão. O bispo Formigoni, quando entrevista o demônio, ele fala assim: quais são as doutrinas que você, espírito, está colocando dentro dessas igrejas? E o garoto manifestado, ele fala assim: olha, a doutrina que eu coloco é não dar o dízimo. Eu digo para que não dá o dízimo. Aí tá bom. Aí diz: o que mais? Aí o garoto diz assim: olha, a outra doutrina que eu coloco é que as mulheres não devem se arrumar, por isso os maridos estão tudo indo embora, porque as mulheres não se arrumam. O que você precisa entender que, como eu disse no início, a Bíblia é clara e prova que existe sim possessão maligna. Mas na grande maioria das vezes, o que acontece dentro dessas igrejas são fenômenos psicológicos de sugestionamento. Pessoas geralmente fragilizadas entram em transe e, claro, fica muito fácil manipular a mente delas. E a prova é que quando o bispo Formigoni pergunta para o então espírito qual a doutrina que você tem colocado dentro dessas igrejas, a resposta é muito fraca. Um demônio, como diz a música de Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, um demônio com um grande número de idade, convivendo nesse mundo durante décadas e milênios, teria certamente grandes informações a nos ceder. Então, quando o bispo pergunta quais as doutrinas, por que o demônio não disse: eu coloco na Testemunho de Jeová a doutrina de que o inferno não existe? Eu coloco na Igreja dos Mormons o batismo dos mortos. Por que ele não falou: eu coloco a doutrina católica de purgatório? Eu coloco dentro da Igreja Adventista a doutrina de que tem que guardar sábado. Eu coloco dentro da Igreja Cristã do Brasil que não precisa dar dízimo. Quer dizer, informações básicas que uma pessoa com pouquíssimos conhecimentos tem. Mas o que você precisa entender é que a pessoa, quando está em transe, todas as respostas que ela precisa dar serão acessadas da sua própria cabeça. Como o garoto em questão, que estava incorporado, era um garoto com pouquíssimas informações de religião, de doutrinas, ele simplesmente diz: olha, não precisa se arrumar. Vamos ser sinceros, pessoal. Um demônio com inúmeras informações iria falar: tem que se arrumar, porque os maridos estão indo embora. Essa é a resposta que um demônio daria. Mas por que foi essa a resposta? Porque o garoto em si tinha pouquíssimas informações. Claro que em pouquíssimos casos é demônio também. Mas esses demônios trabalham a favor do sistema, porque eles querem que as pessoas continuem ali, escravizadas. Eles querem que as pessoas continuem ali dando o seu tudo, abrindo mão de sua própria vida. Seus filhos estão crescendo e essas pessoas não estão curtindo a adolescência dos seus filhos, porque estão ali escravizadas. Então o demônio fala: eu vou te pegar. E é por isso que muitos demônios se sujeitam a pastores endemoniados, pastores em adultérios, pastores que bebem cerveja, que se embriagam, pastores que estão roubando. O demônio simplesmente se sujeita. Quando é sugestionamento, ele se sujeita porque a pessoa que está em transe não tem a informação de que o pastor está em pecado. E quando é um demônio, o demônio se sujeita porque sabe que aquele pastor vai escravizar, vai roubar massas. O demônio não quer que aquele pastor saia da igreja, não. O demônio quer que ele fique, que ele continue, para poder, através dele, estar roubando o sonho das pessoas. Então, o que eu queria deixar claro para você é que, se você realmente quer ser um servo de Deus, ignore tudo que esses espíritos falam. Porque na grande maioria das vezes é uma farsa.
E para você que nunca foi pastor da Universal, nunca foi na Universal e acha que a igreja paga pessoas para fingir, eu diria, existem casos sim de pessoas que são pagas, mas na minoria, a grande maioria não é paga, não está fingindo, são transes psicológicos. E a prova é que os próprios pastores da Universal dizem que todo homossexual tem pombagira. Mas é incrível como você vê muitos homossexuais que vão na igreja e nem por isso manifestam com a pombagira. Nem por isso manifestam. Você pode observar também que a grande maioria das pessoas que manifestam, ficam em transe psicológico, são pessoas de baixa renda. Isso, na maioria das vezes, não acontece com pessoas com uma boa formação, pessoas com uma cultura alta, pessoas de classe média alta. Isso não acontece na grande maioria das vezes. E se são demônios de verdade, por que o pastor precisa apelar? Quem nunca já passou numa cruz iluminada? Quem nunca passou num caminho iluminado, caminho de fogo? Se são demônios, Jesus não criou nenhum artifício desse. O demônio não foi invocado, ele manifestou naturalmente. E vamos ser sinceros, a presença de Deus, do Todo-Poderoso, nem sempre isso acontecia. Aonde Jesus andava sempre existia, claro, pessoas endemoniadas, mas na grande maioria das vezes esse demônio não incorporava. Por que o demônio não incorporou em Anás? Por que o demônio não incorporou em Caifás? Por que o pastor precisa desligar a luz e dizer palavras de ordem? Eles colocam um fundo musical de terror, apagam as luzes, colocam aquelas arandelas, principalmente nas catedrais, e o pastor dita palavras de ordem. Quem nunca presenciou o obreiro colocando a mão na sua cabeça e ir lá balançando, bora, manifesta demônio, sai daí pombageira, isso, tá chegando. Isso são palavras de ordem que, na verdade, ajudam a pessoa a incorporar. Então, quando o cenário está pronto, claro que existe aquele caso de pessoas que chegam e manifestam na porta da igreja. Nossa, aqui tem luz. Você pode observar que as pessoas que manifestam na porta da igreja são pessoas que já manifestaram antes e já conhecem como todo o sistema funciona, que já sabem que naquele dia é oração forte. Isso nunca acontece domingo de manhã, um outro dia que não tem oração forte, com pessoas que estão indo pela primeira vez. E se você disser, mas fulana manifestou na porta, indo a primeira vez, provavelmente são pessoas que já têm esse tipo de problema e já manifestam em casa. Então o pastor coloca a luz, vamos apagar a luz, isso, apagou a luz. Agora coloca o fundo de terror, isso, o fundo de terror. Agora fica só por conta do talento daquele pastor. Vamos, manifesta a pombagira. Você tá aí, pombagira, você tá no casamento dela, você colocou o amante, o marido tem amante, ele tá frio, ele tá de cabeça virada. Vamos, você espírito, Zé Pilintra, você faz ele beber cachaça todo dia, ele bebe cachaça, ele gasta o dinheiro todo com cachaça. Você, Exu malandrinho, você tá no filho, o filho dela tá nas drogas, o filho dela tá no álcool, é você, demônio, sai. É assim ou não é? Então, meu amigo, ignore o que esses demônios têm a falar e a partir de hoje siga o que a palavra de Deus tem a falar. Porque o demônio sempre é um auxiliar da Igreja Universal para fazer você pegar envelope. Você pega envelope. E já foi provado pela psicologia que o ser humano gosta do que é proibido. Então o demônio está lá, ninguém vai pegar, ela não vai pegar, que eu não vou deixar. Você está lá no banco ouvindo, ele disse que eu não vou pegar? Ele vai ver, eu nem ia pegar, mas agora eu vou pegar. Quantas vezes você não iria fazer a campanha e fez porque o demônio disse que você não ia fazer? Já foi provado pela psicologia que o proibido é gostoso. Se o demônio fala que você não vai fazer, aí é que você quer fazer. Isso sempre é usado em campanhas, fogueira santa, para meter medo. E a pessoa em transe, ela vai falar, o demônio, seja ele qual for, ele vai falar do que convém ao momento. Se o pastor disser que jogar Nintendo é pecado, o demônio vai confirmar.
Como você já deve ter visto pessoas manifestadas, né, entre aspas, e falou de coisas que você sabe que não é errado fazer. Mas o demônio estava lá, demonizando. E você sabe que não é pecado. Prova disso que você ficou até em paz. Não, isso aí não tem nada. Mas o demônio estava dizendo, eu tô com quem joga videogame, eu tô com quem joga futebol. Tem esse vídeo. Assiste esse vídeo aí. Levanta a mão da glória a Deus aí. Quem é que tá nos fazendo, na Record, nas novelas? Quem é que tá nas mulheres de calcinha lá prostituindo? Quem é que tá lá? Ah, mas ele não tá pregando lá na igreja? Ele não prega lá? É, de boca pra fora, né? É, desgraçado. Vê daí? Quando a gente prega aqui, ó. Olha o miserável aí, ó. Satanás! Você viu? Tá aí o demônio falando da Universal, da Record. Quando tá lá na Record, diz que tá nas outras igrejas. Quando tá nas outras igrejas, diz que tá na Record. Você tá entendendo? Então espero que eu tenha sido claro que esse fenômeno é um fenômeno maligno, que não foi ensinado pelo líder do evangelho verdadeiro, que é Cristo. Todas as pessoas que manifestaram, que foram pouquíssimos casos, e poderiam ter sido muito mais diante da autoridade divina de Cristo, foram libertas. Sem fazer corrente de sexta-feira, sem passar por caminho do sal. E tem mais, foram libertas em uma única vez. Jesus não teve que expulsar o demônio do gadareno 1000 vezes, como acontece. Você já observou que as pessoas que manifestam, geralmente manifestam toda sexta-feira? A maioria manifesta muitas e muitas vezes. Claro, e o pastor vai dizer, não foi liberta porque não crê, está deixando a dúvida. Mas ele não tem autoridade de Deus? Quando foi que Jesus perguntou para o gadareno, você crê, você acredita? Jesus foi lá e expulsou o demônio uma vez e o demônio não voltou nunca mais. É isso que você precisa entender. Então eu espero que esse assunto tenha sido esclarecido. Os demônios da Universal são uma farsa. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.